Oi pessoal, hoje eu vou explicar para vocês como fazermos permissionamento avançado dentro da Gestor. Então, nesse exemplo aqui que eu quero dar, eu tenho duas tabelas que são de funcionários, que tem dados que eu não quero exibir para todos, e eu tenho a tabela de filiais. E aí eu vou querer montar um permissionamento para uma filial específica que ele pode ver alguns dados. Legal. Então, eu vou vir aqui na parte de roles. Eu criei aqui um perfil Campinas, ou seja, dessa filial. Eu venho aqui em Manage Tables e já preenchi as duas tabelas que tem acesso. E agora eu vou colocar alguns permissionamentos avançados aqui na parte de JSON Configuration. Legal. Então, aqui ele tem as duas tabelas que a gente adicionou. Se eu pegar aqui e verificar, essa 2AZN é a de empregados. Legal. Quando ele está com asterisco, ele tem acesso irrestrito, acesso a tudo. Mas eu não quero que ele tenha acesso a tudo. Então, eu vou montar agora os meus parâmetros que ele tem acesso. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero filtrar somente que pessoas do perfil da filial de Campinas só acessem dados de quem é de Campinas. Legal. Então eu vou criar essa tag aqui de filtro de dados, né, data. E aí e aqui ele pode receber N filtros de dados. Então eu vou colocar o primeiro filtro que é sobre a branch. Então eu vou falar que o field é branch. Como que eu consigo saber? Tem algumas formas. Eu posso vir direto aqui pela URL quando eu edito e pegar o nome do field ID, branch. Ou eu poderia vir nos 3 pontos e API Table IDs para pegar os dados os IDs da tabela. Legal. Então, eu estou falando que eu quero fazer um filtro por essa coluna de filial. Eu vou colocar qual que seria meu operador. No caso aqui, eu quero que seja igual. E eu estou montando igual ao que, né? Qual é o valor que eu quero que ele tenha. Então aqui eu vou vir na tabela de filiais e ver o ID de Campinas, que é o 2. Legal. Uma outra forma também de você pegar esses IDs, tem um campo também de ID de registro, que você pode já deixar visível e saber os IDs dele. Então, isso aqui é um filtro simples, ou seja, somente as pessoas vão ver quem é de Campinas. Vou dar um salvar, legal. Eu não tenho nenhum usuário nesse perfil de Campinas, eu vou colocar um outro usuário aqui. Vou pegar esse usuário. E eu tô com esse usuário logado aqui, eu vou deslogar, logar novamente. Beleza, carregou. Vou procurar essa tabela de employees. Vamos ver por que não está achando. Estou no perfil de Campinas. Sim. Eu tinha esquecido de deixar habilitado o comportamento de acessar tabelas para membros. Legal. Então agora se eu vier aqui na Employees, eu só vejo dados das pessoas de Campinas. Legal.
que mais que a gente consegue fazer nos permissionamentos? Podemos fazer o seguinte: eu não quero exibir dados de salário, de endereço para qualquer pessoa desse perfil. Pessoas específicas de RH, por exemplo, que precisariam ter acesso a essas informações. Então eu venho aqui no permissionamento aqui do perfil de Campinas e vou fazer outra parametrização. No caso, eu quero excluir a visão desses campos. Então eu coloco fields excluded. Legal. E aqui eu passo um array de campos que eu quero excluir, que eu não quero que exiba para esse perfil. Então eu vou voltar aqui na minha tabela de employees e vou falar, eu não quero que o salário seja visível a todos e não quero que o endereço também não seja visível a todos. Legal. Configurei isso, salvei. E esse perfil de Campinas não tem mais acesso a essas informações. Então você tem a segurança que essas informações sensíveis não vai vazar para pessoas que não são do perfil correto, né? Outra informação que é interessante, eu posso colocar aqui também, falar assim, campos que eu quero que só seja somente leitura para esse perfil. Então, fields read only. Também eu vou passar um array de campos e eu quero que o CPF, por exemplo, não possa ser editável por esse perfil. E aí o CPF ele não consegue editar, os outros campos ele consegue. Legal, né? E para fechar, a gente pode também limitar as ações que eles podem fazer nesse perfil. Então, então vamos falar o seguinte, nessa tabela eu quero que ele possa criar, mas não possa editar ou deletar algum registro. Então eu vou falar aqui can delete é 0, ou seja, ele é falso, ele não pode deletar. O can edit também seja falso, mas eu posso criar uma nova pessoa. Então, can create é igual a verdadeiro. Legal. Então, eu posso criar um novo perfil. Desculpa, uma nova pessoa. Aqui, esse aqui também é importante, a gente pode colocar limitar para na tabela de branch, ele também só vê a branch de Campinas. Eu não fiz isso no permissionamento, por isso que ele está aparecendo todos. E salvou. Legal. Eu posso clicar no botão, eu não consigo editar. E se eu tentar deletar, ele nem aparece o botão de deletar, porque eu já travei o perfil. E com isso a gente consegue cobrir as necessidades de permissionamento também avançado por um perfil.